Olá, estamos de volta com o Senado Agora. Será publicado amanhã em Paris o documento final da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima. A delegação do Congresso Nacional, que participa do evento, liderada pela Comissão Mista de Mudanças Climáticas, encerrou a participação brasileira com um fórum para avaliar os compromissos assumidos pelo Brasil. Os senadores destacaram em Paris a meta assumida pelo Brasil de ter, até 2030, 23% da eletricidade gerada por fontes de energias renováveis, como solar, eólica e de biomassa. O presidente da comissão mista, senador Fernando Bezerra, disse que o cumprimento da meta será fiscalizado pelo Congresso Nacional. E nesta semana que termina, os senadores concordaram em mudar a Constituição em 2 pontos. Para ampliar um direito das mães de bebês prematuros e para permitir a troca de partido por vereadores e deputados. Também foi aprovada a legalização de cassinos e bingos. Vamos ver no resumo da semana. Semana de muitas votações no plenário. Os senadores aprovaram uma proposta de emenda à Constituição que amplia a licença maternidade para mães de filhos prematuros. Pela proposta, o benefício só começa a contar depois que a criança receber alta do hospital. As mães precisam, senadora Marta, ficar com seu filho durante o tempo da prematuridade e muitas saem dali sem o emprego, porque muitas vezes esse tempo da internação do filho é maior do que o tempo da licença maternidade. Esta PEC é muito simples. Ela continua a dizer que a licença maternidade, senador Collor, é de 120 dias, mas no caso de filhos prematuros, esse tempo só começa a contar a partir do momento que a mãe sai do hospital com seu filho, com seu bebê no colo. As novas regras da licença maternidade ainda precisam passar pela Câmara dos Deputados, mas outra mudança na Constituição aprovada pelos senadores está pronta para ser promulgada. O texto cria uma janela de 30 dias para que deputados e vereadores troquem de partido sem perder o mandato. É facultado ao detentor de mandato eletivo desligar-se do partido pelo qual foi eleito nos 30 dias seguintes à promulgação desta emenda constitucional, sem prejuízo do mandato, não sendo essa desfiliação considerada para os fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e do acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. Muitas forças políticas foram sendo construídas, novos prefeitos, novo governador, novas forças na Assembleia Legislativa e que precisam se readequar ou se adequar ao momento que nós estamos vivendo. O plenário também aprovou uma nova política para a educação de crianças superdotadas e o Código de Ciência e Tecnologia. O texto regulamenta parcerias entre os setores público e privado, dispensa licitação para a compra de material de pesquisa e reduz impostos para a importação de equipamentos para inovação tecnológica. O Brasil, que é um dos países que está entre os 10 de maior economia do mundo, tem 50 países na sua frente quando se fala de inovação, ciência e tecnologia. E nós, em fevereiro desse ano, aprovamos uma emenda à Constituição, que eu fui relator, ajustando a nossa Constituição aos desafios do século XXI. Hoje o Brasil está investindo cerca de 1,2% do seu produto interno bruto em ciência e tecnologia. Precisamos aumentar isso. A meta era alcançar 2%. Estamos aqui há 5 anos do ano 2020 e como queremos 10% para aplicar na educação, eu acho que nós temos que ter que continuar com essa meta de 2%, pelo menos, para a ciência e tecnologia. Os senadores aprovaram ainda um decreto para anular a portaria do governo que interrompeu o pagamento do seguro-defeso. Os pescadores vão poder ir ao Ministério do Trabalho, ao Ministério da Pesca e requererem o pagamento do seguro-defeso. O seguro-defeso é uma indenização que o governo dá aos pescadores para eles não pescarem aquelas espécies que eles costumam pescar no período da reprodução, quando o peixe está ovado, para que se multiplique esse peixe e não venha faltar amanhã. Nas comissões, destaque para a aprovação de um projeto que legaliza os jogos de azar. O credenciamento dos cassinos é por 30 anos e eles só poderão funcionar dentro de resorts. As casas de bingo ficam limitadas à população dos municípios, no máximo
um estabelecimento para cada grupo de 150 mil habitantes. A cidade de São Paulo, por exemplo, poderia contar com 79 casas, o Rio de Janeiro com 43. Bingos e jogo do bicho devem pagar um prêmio mínimo de 50% a 70% do que for arrecadado. E o texto cria um novo tributo. As empresas que explorarem jogos de azar em lojas físicas vão pagar ao governo 10% da receita bruta. No caso de jogos online, a alíquota é de 20%. A estimativa dos senadores é de uma arrecadação de 15 bilhões de reais por ano. No campo político, a semana foi marcada pelos embates entre governo e oposição sobre o início do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal, que pode definir na próxima quarta-feira um rito para orientar os deputados e senadores. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que o recesso parlamentar deve ser suspenso para que o Congresso analise o pedido de impeachment. Para que o Congresso não cruze os braços nessa hora, nós estamos administrando vários cenários, mas eu acho que o fundamental é que também se construa uma convergência em torno da necessidade do Congresso funcionar para agilizar algumas definições de interesse do Brasil. A dúvida é quando começaremos e como faremos para convocar. Setores da própria oposição concordam que nós possamos estabelecer uma data para funcionamento já nos primeiros dias de janeiro. O Senado recebeu esta semana a visita de uma artista que criou diversas obras que ressaltam a beleza dos salões do Palácio do Congresso Nacional. Nascida em Paris, de mãe francesa e pai pernambucano, Mariane Peretti manteve uma longa parceria criativa com Oscar Niemeyer. É autora dos vitrais da Catedral de Brasília e do Panteão da Pátria, além de muitas outras obras, em prédios públicos aqui de Brasília. Vamos assistir aos principais momentos da conversa que ela teve com a Agência Senado. Aqui a gente não pode cortar esse salão, não é? Em duas partes. E assim você vê tudo. Transparente. Imagina se isso aqui fosse escuro, não é? Ou fechada. Seria um desastre, porque a gente não via tudo isso, cortava o espaço, dava uma impressão de salas menores. Eu gosto das minhas obras. Por exemplo, essa aqui eu acho muito boa, porque ela deixa ver toda a sala ali, não é? Não corta nada. E é uma coisa que vibra um pouco, mesmo assim, na sala, dá uma vida. Foi o Niemeyer que me pediu. Eu já tinha visto umas coisas minhas e tudo, e ele começou a me dar muita coisa a fazer. E eu acho que esse painel é bom também nessa sala. Quando ela foi convidada pelo Niemeyer para colocar alguns dos seus painéis aqui no Senado, não foi à toa. Mariane conseguiu, nos anos 60, 70 e 80, encarnar a arte moderna através dos seus vitrais e conjuntos de vitrais, através das transparências, através dos volumes que ela faz com essas obras. Ela mais ou menos inventou um meio digital quando ainda ele era totalmente físico. E é essa grandiosidade que ela fez com esse tipo de obra que a projetou internacionalmente. Então, Brasília é um grande mostruário desse acervo na Catedral, aqui no Congresso Nacional. E você pode conhecer pessoalmente alguma das obras de Mariane Peretti. As visitas guiadas ao Congresso Nacional são feitas inclusive nos finais de semana, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde, com saídas a cada meia hora. O programa é gratuito. Informações no site congressonacional.leg.br/visite. E essa edição do Senado Agora fica por aqui. Convidamos você a acessar a página da TV Senado na internet, www.senado.leg.br/tv. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.